Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tem hoje, né? Para nós, tem coisa boa. Porque se é 2025 profético, a pregação vem com coisa boa. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 44, versículo 5. Salmos 44, versículo 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus enquanto você procura. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Porque mais uma vez eu estou servindo a noiva do Senhor, ministrando a palavra do nosso Deus. Quero agradecer ao meu bispo Josias Severo, meu esposo, por essa oportunidade, por eu ser a primeira que estou abrindo aqui a campanha, né? Graças a Deus o que eu ia fazer hoje não deu certo, que foi justamente para mim poder estudar. Esse Deus é lindo, poderoso e fiel. Amém? Diz assim, todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Amém? Vamos todos repetir este versículo. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Amém? Podem sentar. Aleluia. Já começou mega forte. O versículo já começa mais do que forte. Porque o versículo está falando aqui: por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Aleluia! Pai querido, eu quero agradecer, Senhor. Muito obrigada, Deus. O tema de hoje, aleluia, desse primeiro dia, é a conquista da vitória sobre os inimigos. Vou repetir. A conquista da vitória sobre os inimigos. Dá um glória, igreja. Isso aqui é motivo de muito glória. Porque o tema está dizendo que é a conquista da vitória sobre os inimigos. Glória a Deus. E quem disse que nós não estamos passando por um processo de que os inimigos estão se levantando contra esta obra? Estamos. Mas o nosso Deus veio do coração de Deus para o coração do nosso bispo desde o início do ano de 2025. Nós tivemos uma reunião entre eu e o bispo Josias e nós ali destacamos todos os temas a qual seria pregado no ano de 2025. O primeiro semestre, hoje eu vou pregar na chuva. Glória a Deus. Pode tirar o som, mas hoje eu só saio daqui quando eu passar essa palavra todinha. Aleluia. Se começar a chover, você tira o som, mas eu vou ficar pregando. Nem que eu pregue com as cadeiras para quem quiser ficar comigo. Mas hoje eu não desligo o microfone. Desligo o microfone para guardar. Mas a minha voz vai falar do que Deus tem para entregar para a noiva do Cordeiro. Amém? Porque nós temos bênçãos para receber. Então, este Salmo 44. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. O Salmo 44 é um dos livros mais profundos e emocionantes do livro de Salmos na Bíblia. O Salmo 44, versículo 5, é um versículo muito importante, porque ele nos lembra que Deus é a única fonte de nossa verdadeira vitória. O versículo diz: com a tua direita, ó Senhor, te exaltastes, com a tua direita, quebrando os teus inimigos. A mensagem contida neste versículo é que Deus é a única fonte de nossa vitória. Aleluia. E que Deus foi capaz de quebrar os ossos, de quebrar nosso inimigo. Aleluia. Aleluia. Igreja, aquele que se levantar contra o ungido de Deus, ele está se levantando
aleluia, Glória a Deus. Se ele se levantar contra a tua vida, contra a igreja do Senhor, ele vai estar se levantando contra Deus. E nas nossas vitórias, para nós receber as nossas vitórias, nós precisamos colocar Deus na frente de tudo que nós formos fazer. Aleluia. Porque nós mesmos não conseguimos vitórias sem Jesus. Verdade. Nós não conseguimos vitória sem o nosso Deus. Deus, eu te peço, cessa essa chuva. Jesus. Cessa, Senhor. Cessa essa chuva. Eu te peço em nome de Jesus, cessa essa chuva. Se eu tenho vida no altar com o Senhor, cessa essa chuva, para que a tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Aleluia. Então Deus pode nos dar vitória. Aleluia. Então nós precisamos colocar Deus na frente de tudo. Se tiver acontecendo algo conosco, nós precisamos pedir que o Senhor esteja na frente. Aleluia. Que Ele esteja abrindo o caminho, quebrando as correntes. Porque só quem tem poder para dar vitória para qualquer ser humano na face da terra é o Deus de Israel. Aleluia. Se você não vem para dar glória, se você não vem para abrir o céu com seu glória, eu vim dedicada hoje a pregar a palavra do Senhor. Porque eu estou falando de um Deus que está nos altos céus, o Deus de Israel, que não perde uma batalha. E todas as batalhas que nós estiver passando, coloque Jesus na frente, coloque o Deus de Israel e diga: Senhor, o Senhor tome a frente. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não perde uma batalha. O Senhor é o general de guerra. Glória a Deus. Esta mensagem é uma forte lembrança de que somente Deus nos dará a vitória final. Deus pode nos dar a vitória. Aleluia. E mesmo quando o nosso inimigo nos ataca, Deus está lá para ajudar a vencê-los. Eu vou trazer um versículo aqui que estava acontecendo em Israel, aonde Saul estava sendo rei de Israel, mas Saul com um batalhão de homens tudo capacitados para a batalha, não conseguiu vencer o gigante. Glória a Deus. Com aqueles homens todos, ele capacitado, cheio de soldados, cheio de homens de Deus, mas Saul não conseguiu vencer o gigante. Aleluia. Mas aí tinha um menino lá por trás das malhadas, que ninguém dava nada. Um ruivo, Aleluia. pequeno, estatura pequena, não conseguia nem colocar as armaduras. Meu Deus. É forte. Aleluia, Jesus. não conseguia nem botar as armaduras de um soldado, porque não era, aquilo ali não era para ele. Mas aquele menino, com o nome de Davi, vem lá de por trás das malhadas, cuidando das ovelhas, Aleluia. aonde ninguém dava nada, mas ele veio. Aleluia. Ele é um exemplo. Porque eu vou trazer aqui 4 pontos. 4 formas da gente. A primeira é: por ti vencemos os nossos adversários. Aleluia. É onde fala essa pequena parte desse versículo 5. Aleluia. Por ti venceremos nossos adversários. Aleluia. Vamos derrubar nossos inimigos. A palavra aqui traduzida empurrar para baixo significa literalmente golpear ou empurrar com os chifres. Falado de animais em chifres lá no livro de Êxodo 21, 28. Seguida é aplicada a um conquistador que se prostrava diante dele. Aleluia. Eu vou trazer o primeiro exemplo do primeiro personagem,
que eu acabei de falar para você, Davi, que fica no livro de 1 Samuel 17, do 45 ao 51. Este versículo, ele relata a vitória de Davi sobre Golias. É em 1 Samuel 17, do 45 ao 50, que diz: assim, Davi venceu o filisteu. Aleluia. Ferindo um com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Davi venceu confiando em Deus. Aleluia. Davi foi, glória a Deus, pode dar palmas para Jesus. Davi venceu simplesmente com as suas ferramentas. Ele não precisou colocar as ferramentas dos soldados de Saul. Aleluia. Até que Saul queria que ele colocasse as armaduras. Mas aquelas armaduras seriam grandes para Davi. Davi não sabia nem andar com aquelas armaduras. Mas ele foi com as armaduras dele. Ele foi com... Para entender aqui, quem conhece o que é baladeira? Aqui para nós uma baladeira que faz assim. Só que ele tinha uma aljava, se eu não me engano o nome, e ele foi com 3 pedrinhas. Mas uma só ele colocou. E ele disse: eu não vou com espadas e nem lança, mas o que eu vou é no nome do Senhor dos Exércitos. E ele fez só assim: eu vou é no nome do Senhor dos Exércitos. E pá, com a pedra, ele colocou Golias, matou Golias. Ele não tinha possibilidade. Mas quando ele abriu a boca dele, disse: eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor. Aleluia. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor. Aquela guerra que era para um batalhão de pessoas, de homens, só um conseguiu. Aleluia. Com uma pedra. E aquela pedra foi representando o nosso Cristo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Ele não foi confiando nele. E é isso que eu e você não podemos confiar na nossa força. Precisamos confiar em Deus. Aleluia. Eu e você não temos capacidade, inteligência, se não colocar Jesus. Se não disser assim: a minha inteligência vem do Senhor, a minha sabedoria vem do alto. Se você confiar em você, saiba que a qualquer hora a sua mente pode falhar. Aleluia. Então, eu trago esse exemplo desse homem Aleluia, Jesus. que foi escolhido rei de Israel. Um homem que Deus deixou um exemplo lindo para eu e você saber, porque ele foi um pecador, ele pecou contra Deus, mas ele se arrependeu, para eu e você saber que todo dia precisamos se arrepender dos nossos pecados. Aleluia. Precisamos rasgar o nosso coração. Aleluia. Então, a vitória foi no nome do Senhor. E ele conseguiu. E aquela espada era tão grande, como é que pode? Se ele não conseguia colocar as armaduras dele. Mas depois que ele lançou aquela pedra, até a espada do Golias, ele conseguiu pegar e cortar a cabeça do Golias. E isso é eu e você, colocando o nosso Deus na frente de qualquer problema que nós tiver. Bote ele na frente para resolver. Entrega para ele, porque ele é o general de guerra que não perde uma batalha através da minha vida e da sua vida, porque o nosso Deus quer entregar vitórias para nós. E esse ano de 2025, ele vai entregar muitas bênçãos para a Igreja Evangélica Jesus Vivido. Uma delas é um templo para nós adorar. Não me importa onde, mas que ele vai entregar, ele vai. Aleluia, Jesus. Não me importa para onde ele vai me levar, mas um templo para me chegar, botar o meu joelho no chão, orar, agradecer
foi de poço. Aleluia. Isaac. Aleluia. Aí eu fiquei perguntando para Deus sobre os poços que Isaac cavava e não dava certo. Cavava e não dava certo. Digo, Senhor, quantos poços eu já cavei com o meu esposo? Aleluia. Quantos poços, quantas lágrimas! Aí o Senhor dizia o da lágrima: o que semeia com lágrimas, colherão com alegria. Não peço mais que seja aqui, aonde o Senhor quiser. Aleluia. Porque de quem veio do Aquiraz, lá para o outro bairro, e chegou aqui, pode ir para outro lugar. Aleluia, Jesus. Mas a sede desse ministério vai ser a sede mais linda que eu e você já vimos na terra. Aleluia. Você vai entrar e vai dar gosto de você sentar nas cadeiras. Aleluia, Jesus. Você vai ficar, meu Deus. Nós ainda vamos botar os vídeos destas pregações e vamos rir juntos. Na hora que nós tiver na nossa consagração, nós vamos colocar e vamos dizer, meu Deus, Nelly, olha como eu era magra, olha, meu Deus, como eu era assim. Ah! Vamos ficar mangando uma das outras. Porque Deus vai transformar nós Eu em creio. mulheres lindas, bem-sucedidas, homens bem-sucedidos, rua lotada de veículo, de carro, de moto. Glória a Deus. Ei, chorei. O que eu estou profetizando aqui, o meu Deus está lá no céu, decretando Glória a crescimento. Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque um certo dia, na minha mesa redonda, que até hoje eu tenho, estava eu e a irmã Noélia brincando de radialista. Aleluia. E a brincadeira deu certo. Aleluia. Deus nos colocou numa rádio para ser radialista. Aleluia. Aonde tivemos uma audiência maravilhosa. No dia que fechou essa rádio, deixou o coração de muitos lá em Brasília triste. Porque todo dia, meio-dia, tinha pessoas lá em Brasília, aqui em Fortaleza e lá em Bitubitá, com saudade de escutar a rádio da verdadeira alegria. Glória a Deus. E você acha que o que eu estou falando aqui, no altar do Senhor, não vai se cumprir? Se cumpriu ele me colocando numa rádio e eu sendo radialista, tirar a igreja dele. Aleluia. Porque quem me mandou pra cá, mas o bispo foi ele. Quem vai fazer é ele. Aleluia, Jesus. Esse Deus é tremendo. Esse Deus não dorme nem cochila. Aleluia. E ele quer entregar a bênção pra mim, pra você, e ele vai entregar. Não deixe o inimigo fazer você perder as suas bênçãos, botando na sua mente, porque a mente é um campo de batalha que Satanás ganha. Querendo que você tire o foco da obra, querendo que você tire o foco do seu chamado. Aleluia. Sabe por que eu estou sendo bispo dessa igreja? Porque eu sempre acreditei no meu chamado. Aleluia. E eu não deixei ninguém tocar no meu chamado. Glória a Deus. E de onde eu vim, o meu bispo já dizia, não saia daqui. E eu dizia, mas Deus está mandando eu sair, bispo. E ele disse, não saia daqui, porque eu estou lhe vendo. O seu chamado é muito grande e eu quero aproveitar você aqui dentro. E hoje eu vendo, eu nunca pensei que eu ia ser uma bispa. Eu até pensei que eu ia ser de lá. Mas o chamado para ser bispa já estava desde o dia que Deus me escolheu. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. não escapei de ser bispa. Nem lá e nem aqui. Para você ver. Dê valor ao seu chamado. Aleluia. Não deixe conversas de Belial
tirar você da presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus quer lhe entregar a bênção, mas através da sua obediência à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Se você não obedecer essa palavra, todas as bênçãos são retidas. Aleluia. Não está na minha pregação, mas eu vou falar. Os que obedecem têm bênção. Mas os que desobedecem têm maldição. Aleluia. É a Bíblia que diz: quer ter bênção? Obedece. Quer ter maldição? Desobedece. Cada vez que você desobedece a palavra de Deus, fica retida as bênçãos que Deus quer lhe entregar. Porque Ele é um Deus abençoador. Glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto. Por teu nome. Aleluia. Aleluia. Por teu nome. Se você ler este versículo, ele vai falar: por ti venceremos os nossos inimigos. Aí a outra parte vem: pelo teu nome. Aí é o que eu vou falar agora: pelo teu nome. Isto é, agindo sobre a tua autoridade e com a tua ajuda. Se ele desse o mandamento, aleluia. Salmos 44:4 fala assim: tu és o meu rei, ó Deus, ordena, aleluia, salvações para Jacó. Seria certo que eles seriam capazes de vencer seus adversários. Então, saiba que nós colocando Deus em todas as situações. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós colocando Deus em todas as nossas situações. Colocando Ele em tudo que nós for fazer. Seja no trabalho, seja em casa. Peça a Ele para lhe dar estratégia. Aleluia. Se você é um pedreiro, peça a Ele para lhe dar uma estratégia. Para você ser o melhor pedreiro. Glória a Deus. Se você é uma vendedora, peça a Ele para você ser a melhor vendedora. Glória a Deus. Se você é uma manicure, peça a Ele para você ser das melhores. Para que ninguém queira fazer mais com ninguém, só com você. Aleluia. Tudo que você for fazer, peça a Ele para tomar a frente. Quero abrir Aleluia. aqui só um parênteses de algo que aconteceu na minha vida. Eu estava em uma empresa que eu já fazia mais de 15 anos, que eu era consultora de vendas. Aleluia. E eu sendo consultora de vendas, eu era uma vendedora que no mínimo, era o mínimo, eu tirava 5 mil, mas eu cheguei a tirar até 9 mil reais. Mas no dia que eu tive um encontro com o Aleluia. Todo-Poderoso, Glória a Deus. e o Deus de Israel me tirou do lamaçal do pecado, me escolheu para seguir e servir a Ele. Tudo despencou na minha vida. Meu Deus. Aquelas vendas de 200 mil, de 300 mil, ou de 200 até de 180 mil, ela baixou. Sabe para quanto? Para 50 mil. Meu Deus. Nem quando eu comecei na empresa eu não vendi 50 mil. Aí um certo dia, eu disse: Senhor, tem uma campanha aí. E eu recebi uma palavra profética do distribuidor que eu ia ganhar. Eu tô crendo, recebi
Aleluia. E eu baixei a minha cabeça no meu local de trabalho, na minha mesa, onde tinha meu notebook, tinha os meus celulares, o telefone fixo também, que era para me receber ligações. Eu baixei minha cabeça e comecei a orar. Jesus, me dá estratégia. Aleluia. Jesus, como eu vou fazer para ser a melhor vendedora de lixeiras da Bralímpia? Aleluia. Aí eu baixei minha cabeça, que levantei. Eu digo, Senhor, que seja o Senhor me direcionar, Espírito Santo. Me diz quem é o cliente que eu ligo. Aleluia. Aí o Espírito Santo mandou eu ligar para o Valdemar de Alcântara. Aleluia. Muitos aqui conhecem o Valdemar de Alcântara. Aí eu, meu Senhor, o Senhor mandou eu ligar logo para esse. Meu Deus, meu patrão, acho que não vai querer nessa quantidade toda. Aí, passei a proposta. Eram muitas lixeiras. E nessa proposta, o rapaz me retorna e disse, Alexandra, se tu baixar R$1 em cada lixeira, tu consegue ganhar essa proposta. Eu disse, meu pai, eu já botei a lixeira lá embaixo, e abaixou ainda mais R$1, meu Senhor. Mas eu vou encarar, porque é Jesus que está mandando, eu vou fazer. Quem me mandou foi o Espírito Santo, eu vou fazer. Eu liguei para o meu patrão. Aleluia. Quando meu patrão dizia assim, diga, Alexia, bom dia. Não, ele dizia assim, bom dia, Alexandra Mendes Rodrigues. Eu disse, essa é a hora. Se ele chamou Alexandra Mendes Rodrigues, é porque o negócio tá bom e eu vou conseguir. E ali, eu disse, eu tô com uma proposta aqui de tantas lixeiras. Eita! É muita lixeira. Aí ele, mas eu queria que o senhor derrubasse R$1. Aí ele disse, R$1? Quem é o cliente? Aí eu disse, ele disse, esse cliente não dá certo não, porque ele tem que primeiro pagar os boletos que estão aí para vencer, que estão vencidos e tal. Não posso autorizar essa quantidade de lixeira. Eu digo, nem que se for à vista. Ele, à vista sim. Então, agora à vista, se o dinheiro estiver na conta, eu digo, não se preocupe. A lixeira só sai daqui quando ele botar o dinheiro na conta. Aleluia. Peguei, passei, refiz a proposta, o orçamento do cliente. Passei a quantidade que ele queria, reduzindo R$1 de cada lixeira. R$1 de cada lixeira foi um desconto muito grande para o cliente, porque eram muitas lixeiras. Aleluia. E aí, quando o cliente passa para mim dizendo, fornecedor, o cliente, né? Passou para mim dizendo, Alexandra, você ganhou a proposta. Eu digo, eita glória. Aí ele disse, não se preocupe, daqui a tantos minutos o dinheiro está na sua conta, que é a conta da empresa. Eu, eita glória! Aleluia. Aí nessa hora é muita gente para falar com o patrão. É muita gente para ligar. Aí a menina já tinha ligado. Olha, quem era para dar essa notícia boa era eu. Mas não, já tinham ligado para ele. Dizendo para ele que tinham entrado um pagamento aí do cliente tal. Aí ele imediatamente liga para mim. Como foi que tu conseguiu? Mulher, tu é fantástica. Eu disse, foi Jesus Glória a Deus. Aleluia. que me ensinou. E eu fiz. E Aleluia. eu ganhei. Resumindo isso, ganhei essa quantidade de lixeira quando chegou no dia. Esse rapaz que representa a Bralímpia aqui no Ceará, ele disse, terceiro lugar, fulana de tal. Segundo lugar, fulana de tal. Primeiro lugar, Alexia Mendes Rodrigues, a vencedora do primeiro lugar. Aí todo mundo disse, o que é que tu vai fazer com esse dinheiro? Eu disse, eu vou para os Gideões Missionários. Glória a Deus. Eu vou para Santa Catarina. Eita glória, aquela pequenininha daqui. Aleluia. Foi para Santa Catarina, para os Gideões. Conheci o pastor Cizinho, que agora já está na glória. Glória a Deus. Conheci ele como eu estou
olhando para o meu esposo. Ele veio nos cumprimentar e agradecer a nossa presença por estarmos lá. Aleluia, Jesus. Agora me disse, esse Deus não é poderoso? Glória a Deus. Tantos querendo ir para o ginásio missionário e eu nem queria ir, mas Jesus me levou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fui interceder. Fui só na missão. Mas eu fui porque Deus fez eu ganhar esse prêmio e eu ir para lá. Então tudo isso é para glorificar Deus. No seu trabalho, pode estar quem tiver, glorifica a Deus. Porque aonde eu trabalhei, todos me conheciam por irmã. Aleluia. Glória a Deus. A irmã, vai lá da irmã, por pedido da irmã, até hoje. Aleluia. Eu me encontro com eles no shopping do Eusébio. Olha aí, irmã, como é que tu tá, irmã? Tá tudo bem? Por irmã. Sabe por quê? Porque do jeito que eu sou na igreja, eu sou trabalhando. Aleluia. É glorificando e exaltando o nome do meu dono, Jesus de Nazaré. Agora já pensou? Se eu fosse na igreja de um jeito e lá no trabalho de outro? Meu Deus. Como muitos são. Às vezes não quer dar nem a paz do Senhor, porque, ai meu Deus, saber que eu sou crente. Pois se eu visse uma crente dentro da igreja, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Tenho vergonha do meu Deus, não, meu querido. Porque quem me bota nas melhores empresas para trabalhar é Ele. Aleluia. Não se envergonhe do seu Deus. Pode quem quiser dizer, e tem isso, e tem aquilo. Eu digo, na minha Bíblia tem. Não sei se tem na tua, mas na minha tem. Aleluia. Oh, Amém? glória a Deus. A vitória é nossa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, igreja, é dada ao Senhor. Aleluia. Então, o exemplo que eu quero deixar aqui, desse personagem que nós falamos aqui no Salmos 44:4, que diz, tu és o meu rei, ó eterno, és tu que ordena as vitórias de Jacó. Aleluia. Eu quero deixar um personagem bíblico que fez tudo no nome de Deus, foi Moisés. Ele liderou o povo de Israel para fora do Egito. Aleluia. Recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai. Guiou os israelitas durante seus 40 anos de perseguição no deserto. Aleluia. Moisés sempre agiu em nome de Deus, buscando a vontade divina em todas as suas decisões e ações. Moisés é um exemplo notável Aleluia. de alguém que dedicou a sua vida a servir a Deus e a cumprir seus propósitos. Ele foi um líder corajoso e determinado, enfrentando desafios e adversidades com fé e confiança em Deus. Aleluia. Nós temos que olhar para esses homens de Deus, olhar para a história de Moisés e se espelhar na coragem, na determinação que esses homens tiveram. Glória a Deus. Foi um excelente líder para a glória de Jesus. Aleluia. O terceiro ponto, passaremos por cima. O versículo aqui fala que por ti venceremos os nossos inimigos, eu já falei. Pelo teu nome, já falei. Pisaremos os que se levantaram contra nós. Então, passaremos por cima. Às vezes, a gente fala, diz assim, temos que ser amigo de todo mundo. Temos que amar todo mundo. Mas, querido, amizade. Na Bíblia, se você ler, esses homens aqui de Deus não podem ter amizade com qualquer pessoa. Aleluia. Amizade de aliança com quem não tem a mesma fé que você vai lhe levar para um canto ruim. Verdade. Aleluia. Já falei várias vezes. Quem aqui das mulheres sabe que eu já falei? A mulher que ficar com o homem que não tem a sua mesma fé, que não vive os seus mesmos princípios, ela vai se arrepender. Eu já falei várias vezes aqui. Sim. Né? Aleluia.
Agora tu imagina, já disse várias vezes, se você for ficar com alguém, olhar para alguém, se ele for de uma igreja que não crê nos mantos, que não crê nas línguas estranhas, você vai pagar até um preço, porque você crê e você é pentecostal. Aleluia, Jesus. Se alguém cair no laço do passarinheiro aqui nessa igreja, está caindo porque quer. Mas falta de conselhos e falta de palavra, Glória a Deus. da palavra de Deus, aqui não falta. Aleluia. Glória a Deus. Bata a palma aqui para Jesus. Aqui tem capim verde para as ovelhas mastigar. Glória a Deus. O capim aqui não é seco, Aleluia. é verde. Então, meu querido, você só quer dar cilada do Satanás se você quiser. Aleluia. Então, iremos conquistá-los ou subjugá-los. A linguagem é tirada do costume de pisar em um inimigo prostrado. Você sabia que nós vamos passar por cima? Sabe por quê? Porque quem está na frente é Jesus. Ele é o general de guerra. Aleluia. Tudo aquilo que está se levantando contra mim, contra você, nós vamos passar por cima. Eu não quero nem saber, não. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Ah, isso é pecado, bispo. Você está pregando, eu sou não. Olha aqui. Um exemplo de um personagem bíblico. Josué. O personagem bíblico que passou por cima de seus inimigos e conquistou território foi Josué. Aleluia. Ele liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida após a morte de Moisés. Aleluia, Jesus. Quem lembra que Josué disse, não, o meu líder morreu e agora? Como é que vai ser eu sem o meu líder? Aí o que é que Deus disse para Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Só bastou ele escutar essas palavras do Todo-Poderoso. Aleluia. E ele foi esse homem esforçado que conquistou o território. Ele liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Após a morte de Moisés, enfrentando diversas nações e cidades fortificadas. Josué, sucessor de Moisés, foi escolhido por Deus para conduzir os israelitas à conquista da terra de Canaã. A narrativa bíblica em Josué descreve detalhadamente as batalhas e estratégias militares utilizadas por Josué para subjugar os povos que habitavam a região. A conquista de Jericó, com a queda de suas muralhas, é um dos exemplos mais emblemáticos da liderança de Josué e da ajuda divina em suas empreitadas. Sabe o que é que Josué fazia com o povo? Teve um dia, foram 7 dias. O primeiro dia, diz o povo que marcha, e o povo ficou rodeando. E o povo rodeava. E aquele povo que rodeava no primeiro dia, eles estavam beleza no primeiro dia. Eles ficaram rodeando toda aquela terra deles, para quebrar as muralhas. No primeiro dia, tudo bem. O segundo, de novo, outra volta. No terceiro dia, beleza. Eu vou aqui resumir bem rápido. No terceiro dia, beleza. Mas o quarto dia, já tinha homens e mulheres cansados de rodear, de marchar. Diga ao povo que marche. O povo não podia parar. O povo ficava rodeando. Era como se eu tivesse, junto com a igreja evangélica, rodeando todo o território do Eusébio. Aleluia. Eu já trabalhei em campanha política e eu sei que o Eusébio é grande. Agora, já pensou você rodear esse Eusébio todinho? Será que você tinha condições de rodear esse Eusébio todinho?
Pois assim foi eles, rodeando tudo ali. Já no quarto dia tinha mulheres grávidas. E sabe o que é que Josué fazia? Vamos que a vitória é nossa. Gente, se liga aqui na mensagem. Por favor, se liga, senão nós vamos perder o fim da meada. E daí, ali no quarto dia, ele dizia: bora, gente, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar a terra prometida. Olha aí, nós vamos ter o sabor, aquele desejo que nós temos aqui, nós vamos conseguir, as muralhas vão ser quebradas. Aleluia. E no quarto dia, aquele povo já estava cansado, mas estava rindo. Mas Josué era um líder de motivação. Aleluia. Era um líder que ele sempre estava motivando o seu povo. Gente, vamos que nós vamos conseguir. É assim que eu e você temos que ser. Aleluia. Aí, jovem, chegar para amanhã, não estou contando por conta não. Uma delas tem que ser Josué e dizer assim: vai sim, te levanta e vamos pro culto, porque nós temos vitória lá. Aleluia. As irmãs da igreja, se escutar alguma dizer: eu não vou hoje não, você tem que ser Josué na sua casa. Levanta e vamos para a igreja, porque a vitória é nossa. Nós vamos conquistar. Não vamos perder os 7 dias de campanha. E assim Josué fez. No quinto, no sexto. Quando chegou no 7º dia, se eles deram uma volta por dia, eles tiveram que dar 7 voltas. Meu Deus. Aleluia. Você sabe o que é 7 voltas no último dia? Meu Deus. Mas conseguiram. Aleluia. As muralhas foram quebradas. E a vitória foi do povo de Deus. A vitória sempre será do povo de Deus. O povo escolhido. E é eu e você. E quem estiver escutando essa mensagem, seja um Josué corajoso e que motiva as pessoas a não desistir da fé, da caminhada. Quarto e último ponto: dos que se levantam contra nós. Nossos inimigos reuniram suas forças para a guerra. A linguagem denotaria apropriadamente aqueles que se rebelam contra um governo. Mas parece ser usado aqui em um sentido mais geral, referindo-se àqueles que travaram guerra contra eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 18, no versículo 39, fala assim. Você não precisa nem abrir, só escutar. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Glória a Deus. É assim que a igreja tem que ser. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus, que somos nós, a igreja que o Senhor escolheu, ela tem que ter seus lombos cingidos de coragem, de força, até o último dia. Nem que nós, porque nós somos seres humanos, nós passamos por altos e baixos, nós passamos por momentos de tristeza, de adversidade, mas nós temos que saber que lá no céu tem um Deus que você pode olhar e dizer: me dá força. Glória a Deus. Porque a minha força e a sua não vem de nós. A minha força e a sua vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse 39, Santo Deus de Israel, ele vai falar, pois me cingiste de força para a peleja. Ele nos cinge de força. Ele nos dá força. Ele nos dá coragem. O nosso Deus, ele nos dá tudo isso, igreja. Aleluia. Um
exemplo, eu vou trazer aqui 2 exemplos, 2 textos bíblicos. O primeiro, em uma narrativa bíblica, os amalequitas se levantaram em guerra contra os israelitas em Refidim e foram derrotados. Durante a batalha, enquanto Moisés mantinha os braços levantados com a ajuda de Arão e Ur, Israel prevalecia. Quando ele baixava os braços, a amalequita tinha vantagem. Isso aqui é o poder da intercessão. Eu fico aqui, mas não tem um que faça assim com a mão para interceder pela bispa. Aleluia. Mas eu estou aqui guerreando pela minha vida e pela tua. Glória a Deus. Moisés precisava um segurar do lado e o outro do outro. Porque enquanto ele estava com as mãos levantadas, intercedendo pela guerra, Josué estava ganhando a guerra. Aleluia. Ele estava sem força, que ele baixava as mãos, perdia a guerra. Aleluia. Deus. Isso é o poder da minha intercessão e da sua. Aleluia. Porque o crente, ele tem que ser o eterno intercessor. Aleluia. O intercessor da minha vida, o intercessor da sua, o intercessor da sua família. Porque enquanto nós estamos aqui e você está intercedendo por quem está passando a mensagem, essa mensagem, ela vai rodar o mundo todo. E ela vai ganhar muitas vidas. Se acorde, não durma. Preste atenção na mensagem. Olha para cá e pede a Deus para abrir teus olhos. O espiritual e o do sono. Glória a Deus. Então eles ganhavam. Toda a vida que estava com o braço levantado. Aí ficou aleluia, Glória a Deus. Arão do lado e do outro segurando. É assim que a igreja tem que ser. Aleluia. É um ajudando o outro. Glória a Deus. Aleluia. Intercedendo pelo irmão. Eu me lembro que tinha uma pessoa aqui no altar, que a mensagem estava: meu Pai eterno. Eu digo: meu Senhor da glória. Jesus, eu comecei a interceder. Jesus, dá palavra para o teu servo. Jesus, usa ele de uma forma, porque até agora, Senhor, ele está trazendo algo que nem eu estou entendendo. Mas, Senhor, tu vai usar ele. Eu comecei a interceder na minha calada, interceder. Eu não deu 5 minutos. A mensagem da pessoa que estava aqui foi fervorosa. Aleluia. Por causa da intercessão. Glória a Deus. O poder da intercessão. E assim, eles conseguiram. Quando eles baixavam os braços, a amalequita tinha vantagem. E a batalha terminou com a vitória de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Israel não perdeu uma batalha e nunca vai perder. Sabe por quê? Porque o homem dos olhos de fogo está sobre Israel. E aqueles que intercedem por Israel, ele também está olhando com um olhar de amor e de misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz na Bíblia que nós não podemos deixar de orar por Israel. Aleluia. Eu creio que aqueles que estão orando por Israel, no dia que tiver a guerra aqui no Brasil, nós vamos ficar para contar a história. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Israel é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eles conseguiram vencer. E a vitória foi dos israelitas. O segundo ponto desse exemplo, outro exemplo, é a batalha contra os filisteus, onde os israelitas, liderando por Samuel, obtiveram uma grande vitória após o Senhor confundir os filisteus com trovões, resultando em uma perseguição e subjugação. Nosso Deus cega os nossos inimigos. Para dar vitória para mim e para você, o nosso Deus cega os nossos inimigos. Aleluia, Deus. Quantas vezes nós já passamos por algo que até tentaram e tinham planejado para fazer algo, para roubar a gente, ou sei lá para quê. E Deus, ele fez algo por nós que a gente olha e diz assim: olha como é que esse homem correu.
Eu posso não ter aberto meus olhos espirituais, nem você. Mas ali poderia ter uma espada. Uma espada. Um anjo com a espada. Para desembaraçar as armadilhas que o inimigo das nossas almas tem feito para que nós fosse prejudicado. Mas maior é Deus de Israel nas nossas vidas. O grandão da Galileia. O Deus todo-poderoso. O Deus que não perde uma batalha. É Ele. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o juiz dos juízes. E quem vai dar vitória para o povo de Deus é o Senhor dos Exércitos. O general de guerra. Não te preocupa que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Finalmente, em uma batalha onde Josafá liderou Judá, aleluia, e Jerusalém contra uma grande força inimiga composta por Moabitas, Amonitas e Edomitas, Deus confundiu os inimigos que acabaram se destruindo mutuamente, permitindo que Judá e Jerusalém obtivessem uma vitória fácil e abundante. Saque. Que você ensina para os seus filhos. Pode até ser que um dia ele se afaste, que eu peço a Deus que não se afaste. Mas se ele se afastar, ele não vai esquecer. E quando tiver um comentário de qualquer coisa, como agora o comentário é da guerra. A guerra de Israel durou muito, muito tempo. E estava tendo um comentário e a minha filha começou a escutar. E ela está afastada. Mas ela disse: eu ainda não vi uma batalha Israel perder. Aleluia, Jesus. Olha aí o poder da palavra reinando dentro da moça. Aleluia. Olha aí o poder do aprendizado. Como é bom trazer os nossos filhos para sentar nas cadeiras, prestar atenção na palavra. Tudo isso que eles estão aprendendo aqui, eles vão colocar em prática no colégio, aonde eles estiverem. Vocês, mãe, ensine seus... Olha aí. Olha as crianças bem pequenas aí. Olha a Laurinha ali. Olha aí aqui o pequenino. Traga a sua também. Porque depois você pode chorar lágrimas de crocodilo, deixando a sua em casa. O Zequinha tá aí, ó, firme e forte com a Bíblia na mão. Eita glória! Cadê a Laurinha? Tá ali a Laurinha. Cedo estão aqui sentados no conjunto. Quantos anos? 3 anos sentados no conjunto. Aleluia. Bata a palma para Jesus. As da Ângela também tudo sentada. A mim também sentada, dormindo, mas está recebendo também. Eita glória! Essas crianças é o nosso futuro. Aleluia. Um dia elas vão dizer, quando eu já estiver aí com meus 90, eita, a bispa tá bem velha. Aí quem já tá pregando é eles. E eu tô sentada escutando eles. E dizendo, olha aí, as minhas crianças. Eu tô toda arrupiada. É o Espírito Santo que tá falando. Aleluia. Vale a pena trazer seu filho pra casa do Senhor. Vale a pena. Glória a Deus. A vitória é nossa, igreja. A conclusão desta pregação. Eita Deus. Deus, tu é muito lindo, muito cheiroso, muito poderoso. Tu cessou mesmo, não foi, Deus? Aleluia. Aleluia. Vou para casa feliz. A conclusão, a conquista da vitória sobre os inimigos é sempre colocando Deus na frente de tudo que nós venhamos fazer. Pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O nosso Jesus, ele já derramou o seu sangue naquela cruz. Então a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus. Pode se levantar, Malequias. Pode se levantar quem se levantar. Os seus inimigos. O meu Deus, ele vai destruir todos.
porque a vitória é nossa. Glória a Deus. E o meu Jesus já ganhou essa vitória lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Derramando o seu sangue por mim e por você. Por amor. E nós estamos aqui no propósito de ganhar vidas. O propósito da igreja evangélica Jesus é Vida está no Timbu. O propósito é salvação de almas. É vidas libertas. Aleluia. E se o propósito é vidas libertas, não toca na menina dos olhos do Senhor. Glória a Porque Deus. senão vai se arrepender. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida de cada um de vocês. Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Eu vou ver aqui muitos testemunhos lindos, maravilhosos. E eu quero agradecer muito. E eu profetizo nesta noite que aqueles que ainda não estão aqui vão estar. Aquela família, aquele amigo que tu ora, aquela parentela que tu tá orando, eles vão estar aqui na Igreja Evangélica Jesus é Vida. Eu não sei se vai ser na sede, eu não sei se vai ser na congregação, mas eles vão estar na Igreja Evangélica Jesus é Vida. Bata a palma para Jesus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Obrigada, bispo, pela oportunidade.